Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conversando com José. Meu nome é José e nós temos a pretensão neste canal de trazer mais variadas histórias de vida, falando sobre variados temas de pessoas que são especialistas em suas áreas, como também pessoas comuns que têm histórias de vida inspiradoras. Esperamos que vocês possam se acomodar e ouvir essas histórias com a maior alegria que temos o prazer de compartilhar com vocês. Temos o prazer de trazer nesta noite duas convidadas, duas advogadas, não é, que estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindas, Thaís. Obrigada. E Tereza, nossas doutoras, não é? E sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. A gente vai saber como é a vida de jovens advogadas. E, assim, eu tô ansioso para saber como é esse outro lado, né? Como é que vocês encaram a profissão de vocês, como é a vida de vocês. E estamos aqui para somar, não é? Vamos começar com as apresentações. Primeiro você, Thaís. Primeiramente, agradecer o convite, né, a José, que nos chamou aqui. É uma grande honra estar inaugurando, né, o primeiro programa, o primeiro episódio, né? E vai ser um sucesso. Meu nome é Thaís Tassiane, sou advogada, tá? Há mais ou menos uns 5 anos. Advogada especialista em direito previdenciário, trabalhista e civil. E espero ajudar aqui na conversa, né? Trazendo alguns conhecimentos para o pessoal entender um pouquinho, né? O que é o direito, o que é a jovem advocacia, que é uma grande luta, eu já adianto. Mas que tem muita coisa que a pessoa acha que aí não é. Vamos ver os mitos e verdades aqui, né? Muito verdade. Bem. E também conosco está a Tereza, né? Nossa doutora Tereza, ela pode fazer a sua apresentação. É um prazer muito grande estar aqui, como a Thaís falou. Eu me chamo Maria Tereza, sou também advogada, sou especialista em direito previdenciário, direito da saúde, direito médico. E a gente já está aí há uns 5 anos nessa caminhada, já saindo um pouquinho da jovem advocacia, mas ainda jovens. Ainda sempre jovens, por favor. Verdade, todos nós somos jovens. Mas já saindo desse patamar. Mas pra gente é um grande prazer falar disso. A gente gosta muito do que a gente faz. A gente sente muito prazer. Tem os seus desafios, que a gente também vai partilhar um pouquinho dos desafios que muita gente não conhece. Sim. Vê só a parte externa, o glamourzinho, mas tem os seus ônus e os seus bônus, né? Sim, muito bem. Uma pergunta que não quer calar, né? Ser uma jovem advogada, ser um jovem advogado, é sinônimo de ser inexperiente? E aí, como é que vocês veem esse tipo de pergunta? Não. Inclusive, tem clientes que chegam no escritório e dizem assim, mas você é tão nova, tão jovem, e já está assim há tanto tempo advogando. Sim. Como assim, né? E traz aquela insegurança, né? Porque Sim. a gente tem uma visão do advogado, um senhor já de idade, mais velho, que trabalhou lá naqueles processos físicos, que hoje não existe mais processo físico, é tudo virtual, né? Tudo digital. Mas assim, jovem advocacia não significa que você é inexperiente. É só que você está começando a carreira e com muita bagagem. A gente é jovem e a gente já tem uma bagagem de mais de 5 anos. Então, assim, e especialidade na área, tudo mais com experiência, tanto antes da nossa OAB como depois. Então, assim, não é sinônimo de inexperiência ou falta de conhecimento, não é? Verdade. Perfeito. Perfeito, eu não tenho que tirar nem pôr nessa frase. Muito bem. Então, a gente tem essa, digamos, dinâmica na sociedade, né? De uma percepção de que até mesmo médicos, né? As pessoas pensam, o médico novinho ou a médica que é muito jovenzinha não tem muita experiência, não. Prefiro ver aquele profissional que é mais... aquela senhorinha. E às vezes é o contrário, né, Vinícius? Às vezes a pessoa que é mais jovem, mais experiente, Verdade. No sentido de estar mais atualizado Verdade. Com as coisas. Não estou desmerecendo aos advogados mais antigos, até porque a gente aprende muito com eles. Sim. Mas assim... A gente está mais atenado à tecnologia, mais atenado à atualização. Por exemplo, a gente é especialista em previdenciário e o previdenciário muda a cada minuto. Sim. Cada minuto. Hoje foi sancionada uma lei já diferente, que vai trazer uma doença aí super bacana para a deficiência, que é a fibromialgia. Uhum. Mas, assim, é sempre também a questão de se atualizar. E nós jovens temos mais essa pretensão, né, de estar mais atual no mundo. Perfeito, exatamente. Tem muito essa troca, assim, né? De, talvez uma pessoa um pouco mais... de uma carreira um pouco mais longa, ela tenha uma esperteza maior para tais coisas. É normal? Sim. Mas isso não necessariamente invalida o que o advogado que está ali recém-formado, ele tem de bagagem. Justamente pelo que Thaís falou, né? Assim, tem a questão de... A gente tem uma mente um pouquinho, uma esponja um pouquinho mais... flexível, flexível, maleável, tem né? mais absorção. Então, a gente consegue absorver mais, a gente consegue trazer
uma novidade para o ramo que o pessoal que está há mais tempo talvez já não traga, entendeu? Sim, sim. Então, Faz muito sentido. tem um contraponto, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, mas é normal, de toda a profissão, eu acho. Perfeito. Muito bem, então, assim, como foi o sentimento de vocês ao receber a carteira da OAB? Já remontando aí o início da vida de vocês como advogados. Faça as honras. Meu Deus, o início, faz um tempinho, né? Mas vamos lá. No dia, especificamente, de receber, né, ali de fazer o juramento, de receber a carteira, para mim, particularmente, foi aquele sentimento de finalmente eu vou começar. Apesar de já ter começado antes, porque a gente estagiava, enfim. Mas traz um sentimento de, poxa, finalmente eu vou, sabe, vou fazer acontecer, vou colocar a mão na massa. Então, para mim, tinha esse sentimento de, consegui concluir aqui, agora finalmente a coisa vai começar. A brincadeira vai começar, como se diz, o jogo sabe? vai começar. Então, para mim, a sensação era essa, assim, de, poxa, agora, finalmente, a partir de agora, até porque somente você, com o juramento, é que você pode realmente exercer a advocacia plenamente, né? Entendo. Então, apesar da gente já há muito tempo estar trabalhando com isso no estágio, etc., a gente ainda não tinha aquela plenitude da profissão. Então, acho que gerou esse sentimento de plenitude. Sim. Poxa, Sim. finalmente, agora tá pleno, sabe? Sim, perfeito. Muito bem. E você, Thaís? Como é que foi para você esse sentimento particular? Eu acredito que é uma experiência muito pessoal, né? Então, o que você sentiu? Muito pessoal e única, tá? Eu acho que para cada pessoa é diferente, né? Porque cada um traz uma bagagem diferente de história de vida, de família, enfim, de tudo, né? E a minha família, a gente já estava torcendo muito, né? Por isso, a gente estava no meio da pandemia, quando a gente estava para pegar a OAB, a gente já tinha passado. E tava aquela angústia, a gente não sabia quando é que ia ter o juramento, por causa da pandemia, tudo aquilo, aquela correria. E quando a gente realmente teve a data do juramento, eu lembro que eu pedi folga no trabalho para me organizar, porque era o evento, assim, que eu estava esperando por mais de 5 anos, né? Porque teve a pandemia, atrapalhou tudo. Mas, assim, quando a gente pegou, que eu fiz o juramento, eu peguei a carteirinha depois, acho que era mais ou menos uns 30 dias, uma coisa mais ou menos assim, porque eles mandam de longe, né? Vem de São Paulo, se eu não me engano, para você pegar a sua carteirinha. Mas você jura antes e ali você tem a plenitude de exercer sua profissão. Mas assim, quando eu peguei a carteirinha física, especificamente a vermelhinha, entregada pelo presidente da OAB, na época era Fernando, o doutor Fernando, foi assim, uma experiência maravilhosa, que eu entrei chorando e saí chorando. Sim. Porque foi maravilhosa a experiência, porque a gente luta tanto por aquilo. Assim, não significa que fazer direito você vai se prender à prova do OAB. Não, pelo contrário. O direito, ele te dá esse leque de várias coisas a você fazer. Mas uma delas que eu queria era a OAB. Era a carteirinha do OAB. E foi, assim, algo muito fantástico, realmente. E, graças a Deus, deu tudo certo. Certo. Como total leigo, tá? Eu tô colocando aqui a pergunta porque eu realmente não sei. Mas eu sei que, por exemplo, uma pessoa que ela se forma em Direito, ela se torna bacharel. Tem muita diferença entre um bacharel em Direito e um advogado que é jurado pela OAB? Tem, sim. Bacharel em Direito, você só fez o curso. Você não fez mais nada. A gente costuma brincar nos bastidores, né, da profissão, que quem faz bacharel e não faz a OAB, ela perdeu tempo. A não ser que você queira aquilo para outros fins, tipo um concurso público que perde. Isso que eu ia perguntar. Se é Aí sim, possível é possível. Você faz, mas é você que não queria o fim da OAB, não queria advogar, você queria fazer um concurso público que precisa do curso de Direito ou dos conhecimentos do curso de Direito. Tem alguns Aí você cargos, pode. desculpa interrompê-la, mas assim, tem alguns cargos que é possível aplicar com um bacharel de Direito, por exemplo? Os concursos, né? Os concursos Especificamente, quais cargos, assim, vocês têm? Tem o técnico, dizer? o técnico do INSS. Tem o técnico. A questão dos... Até mesmo... Policial. Policial. Você tem ali cursos que tem uma base, não é nem pelo curso do direito em si, é porque ele tem uma base de estudos que é necessário para aquela profissão fim. Entendeu? Isso, entendi. Então, acaba que facilita o teu percurso para aquele fim, facilita você fazer o curso de Direito, porque ele já traz uma grande bagagem. Você tem uma coisa ou outra que não está dentro do curso, raciocínio lógico,
informática sim. e tal, mas a grande maioria... mais abrangente, né? A Sim. maioria, o curso de Direito, ele abrange. Uhum. Então, acaba que se torna só um meio para aquele fim específico, mas não necessariamente, porque eu preciso do direito, não necessariamente. Entendi. Tem outras profissões de administração, que também Isso. lhe fornece ali aquele concurso específico, etc. Sim, sim. Não é uma obrigatoriedade Sim. necessária ser o direito. Entendi. Mas aí você só advoga se você tiver o AB. Bacharel não pode advogar. Perfeito. Só com AB. Entendi. Exatamente. Muito bom saber. É como se fosse o aval para a profissão da advocacia. Sim. Isso. Especificamente da advocacia. Se você não quiser advogar, você não precisa jamais passar pelo exame da ordem e você vai continuar bacharel de direito. Entendi. Então, para Entendeu? fazer uma síntese, assim, Sim. na minha percepção, então quer dizer que, por exemplo, um promotor, um juiz, ele não precisa fazer o OAB. Precisa. Precisa. Aí Precisa. tá a diferença, né? Eu acho que Precisa. isso fica muito confuso para muita Sim, gente. sim, Pra sim, mim, sim, né? Então, sim. assim, eu acho que a oportunidade que eu tenho é com vocês aqui, né? Para nos explicar, né? Sim. O pessoal de casa certamente deve ter essa pergunta também. Então, Precisa sim, porque por exemplo, para um concurso de juiz, você precisa ter no mínimo 3 anos do exercício da profissão. Da E você só vai exercer com a OAB. sim. Exatamente. Entende? Então, sem OAB, você não vai conseguir se fazer o concurso para juiz, Entendi. que é muito mais Procurador delicado. também, porque você precisa da experiência Isso. para... É como se fosse aquela etapa de títulos. Sim. Isso. Sabe? Que tem no concurso. Para o juiz, para o procurador, você precisa desse título, dessa experiência da advocacia para poder exercer. E aí, sem OAB, não tem advocacia e não tem o concurso. Faz Infelizmente. sentido. Entendeu? Entendi. Infelizmente, né? Por que infelizmente. Felizmente, porque é importante ter essa prova da OAB para ter um filtro, né, dos advogados que vão exercer a profissão. Porque, assim, que nem toda profissão, né? Tem advogados e profissionais. Então, a OAB, ela já filtra daí, Sim. tá? Mas já adianto que também ela não prova que você será um bom advogado ou um péssimo Ou não. advogado, Sim. tá? Porque tem gente muito boa que não passou na OAB por uma questão emocional, Sim. mas que sabe muito, mas só não passou na OAB por uma questão realmente emocional, de ficar nervoso, mas sabe de tudo aqui fora. Sim. Então, assim, é felizmente e infelizmente. Eu acho, particularmente, que precisa sim da prova da OAB e no nível que realmente é pedido, não exorbitante, né? Porque o que a gente tem visto aí é que a prova, ela tá em discrepância do que realmente é pedido no edital, exato. mas aí é uma questão particular da banca, né? Mas aí... A prova em si, ela é prova, necessária. A prova é necessária. Necessária. É necessária. Ótimo. Muito bom saber. Bom, voltando agora para vocês, né? Qual foi o maior choque de realidade depois de formadas? A teoria é completamente diferente da prática. Era exatamente isso que eu ia É o falar. maior choque. Exatamente. É o maior choque, porque o que a gente aprende ali na sala de aula, ela é aquele... É que nem o ditado, né? O fantástico mundo de Bob. Sim. Sabe? A teoria, ela é maravilhosa. Ela é assim... Funciona, ela é célere. Ela é célere, ela funciona, ela se encaixa, ela faz todo sentido. Mas aí você vai para a prática e você vê que azul não é azul, que a casa não é mais a casa, Sim. que o dono, o proprietário já não é proprietário. Então, as coisas, elas são muito flexíveis na prática, Sim. sabe? Elas mudam muito. Porque a lei, ela tá ali fixa, mas aí o papel do advogado é o quê? Interpretar a lei. Ele interpreta a lei, ele traz ali jurisprudências, ele traz súmulas, ele traz outras ramificações da lei, né? Sim. Para que aquele direito ali aconteça. Então, acaba que a teoria já não é aplicável. Entendo. Você precisa... A prática, ela precisa de uma flexibilidade sua. Então, foi o maior choque ver que a prática é completamente diferente da teoria. Sim. E aí, vem várias situações, assim, que você vê de... Mas não era isso? Sim. E por que não está sendo? Aí você vai abrindo o leque e vai vendo que realmente aquilo que você viu na faculdade não é necessariamente o que vai acontecer na prática. Sim. Perfeito. Exatamente. E a gente tem um déficit, né, em questão da faculdade, porque ela ensina a teoria, mas ela não ensina você a ser um advogado aqui fora. Sim. Não ensina. Aqui é um mundo de leão. Sim. É realmente mata-mata. Não no sentido de, tipo, você lidar com outro colega advogado, mas é você lidar com o direito como um todo. Isso. Por exemplo, eles não ensinam a gente... algumas podem até ter uma prática... dentro da faculdade e tal, mas não ensina na realidade da coisa de como fazer uma audiência. A minha primeira audiência, minhas pernas tremiam.
A sorte é que eu tava de saia longa na hora, aí, sabe, disfarçou. Mas tremia tanto, tinha lugar para sentar. Isso Onde é muito que tinha lugar interessante para vocês sentar? dizerem, porque isso traz uma percepção até mais humanizada do profissional, né? Sim. A gente pensa, não, o advogado sempre está muito seguro, né? Sempre sabe as coisas certas, os pontos certos de onde devem serem colocados. Mas tem esse lado mais humano, em que você realmente sente, né? Até porque a gente lida muito com pessoas. Sim. O tempo inteiro. Então, a gente lida com o nosso cliente, a gente lida com a outra parte, a gente lida com o servidor, a gente lida com o juiz. E aí, cada cabeça é um mundo. Verdade. Sabe? E aí, a gente sempre tem um momento que a gente é pego de surpresa no sentido de tipo... Peraí, calma, aqui já não vai funcionar assim. Sim. E a gente tem que estar em constante adaptação. Isso. Sim, perfeito. Para que aquilo dali aconteça, sabe? Mas é uma loucura, realmente. É uma como ela caixinha falou. de surpresas. Sim. Claro que você vai pegando o jeito da coisa, até mesmo como o juiz se comporta de tal vara. Você pegou um processo pela mesma empresa, aquilo você já vai sabendo como as coisas são conduzidas com uma certa experiência. Mas ainda assim, toda audiência você não sabe o que vai acontecer. Principalmente trabalhista. Olha, a audiência trabalhista é uma caixinha de surpresa. Toda vez que eu saio para uma audiência trabalhista, eu chego no escritório contando, parece que é uma novela que está passando. Todo mundo está super empolgado para assistir. Porque realmente é uma caixinha de surpresas. Sim. Existe, assim, você falou a questão do direito trabalhista, mas existe causas mais abundantes em um determinado setor do direito? Ou varia de área para área, por exemplo? Porque eu acho que você precisa encontrar o nicho, né? O local, o público-alvo daquilo. Sim. Porque demanda você vai ter em todas as áreas do direito. Sim. E da mais, assim, mirabolante que você possa pensar, a mais comum, a mais usual, você vai encontrar demanda. Sim. E, assim, em um grande volume. Sabe? Então, por exemplo, se você for para o direito notarial, se você for para direito do trabalho, o que vai fazer a diferença é aonde você está procurando esse público. Sim. Isso. Porque quando você encontra esse público eu encontro em tal situação, pode ter certeza que você vai ter trabalho, assim, infinito, Sim. sabe? Então, eu acho que não é mais uma questão de, porque esse daqui... É porque a gente escuta mais na TV, né? A gente escuta mais sobre direitos trabalhistas, a gente escuta mais sobre direito previdenciário, a gente escuta mais sobre direito tributário, mas não significa que as demais áreas ela não tenham um volume, uma demanda, tanto quanto essas outras que a gente tem o costume de ouvir mais falar, entendeu? Sim. Faz muito sentido. Concordo plenamente. Né? Tá bom. Então, assim, voltando naquele ponto da questão mais humanizada, né? Agora, não colocando vocês em foco, mas o cliente. Teve alguma história engraçada assim, que vocês lidaram com algum cliente? Assim, claro, não vamos citar nomes, né? Não, por favor. Mas que eventualmente, assim, vocês têm em mente aí? Rapaz, é porque são muitas. Assim, a gente tá há 5 anos já advogando. Então, antes mesmo de a gente começar realmente a advogar com a carteirinha da OAB, a gente já tinha situações inusitadas. E depois que a gente abriu o escritório, que a gente tá mais à frente da coisa, aí que tem história engraçada mesmo. Sim. Eu posso citar uma que me chocou bastante. Não vou citar nomes. Certo. Mas um certo cliente... Ele chegou lá no escritório. Eu vou só dar um contextozinho aqui, porque precisa ter um pouquinho de entendimento técnico sobre esse assunto. Perfeito. Por exemplo, é na área previdenciária. A gente não pode fazer, fique atento, você que está assistindo, a gente não pode fazer pagamento em atraso para o INSS. Estou com aqueles carnê laranjinha, ou pago o MEI, que é todo dia 20. Paguei no dia 21, você perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro. O INSS não vai te dizer. Ele vai receber o dinheiro com juros e você vai achar que aquilo vai contar para a aposentadoria, mas não vai contar. Então, tem que ter muita atenção quando o pagamento é para o INSS. Tem essa questão de atraso, tem algumas exceções, mas, assim, via de regra, hoje em dia, como a lei está... já não funciona. Sim. Isso. Então, assim, a gente aconselha... Claro, tem as exceções, mas a gente aconselha você não fazer, Sim. tá? A exceção é só pra gente observar que realmente aquilo a gente vai poder contar aquele tempo, tudo, mas normalmente não conta. Então, é ter atenção ao fazer o pagamento em atraso ou não. É não fazer. Faltei dinheiro, eu esqueci, paga o próximo mês. E realmente esquece esse mês. Esquece esse mês que... Aí, voltando para esse cliente, após esse conhecimento, esse cliente... Muito bom esse esclarecimento. Né? Eu tô Vai aprendendo precisar. muito com vocês hoje. Aí o cliente chega no escritório, isso já era
tipo, tarde já, a gente já tava para fechar o escritório. Chega lá muito cansado e tal, e reclamando da vida e de tudo, do mundo, e do governo, de tudo, enfim. Aí chegou lá super estressado, já chegou estressado. Aí eu, fulano, o que aconteceu? Sentei aqui, toma um café, uma água, a gente muito recíproco, sempre muito simpático, tá recebendo todo mundo. E ele já se sentindo um acolhedor e já diminuindo o estresse. Sim, ótimo. Diminuiu o estresse. Fator emocional em jogo. Fator emocional em jogo. Com certeza. A gente dá um de psicólogo também, às Ótimo. vezes. É bom É verdade. É verdade. Vamos é verdade. dizer isso, realmente. Deveria ter uma cadeira na faculdade, porque Só pra isso. isso. E é muito emocional, realmente, porque É. pessoas vêm com as causas mais variadas e, assim, tem coisas que são muito passionais. Sim. É. E previdenciário é muito delicado, né? Você está lidando com a aposentadoria de uma pessoa que trabalhou a vida toda naquela expectativa de se aposentar e Sim. descansar. Sim. Porque você já está no final da vida para descansar. É verdade. Né? Então é algo muito delicado. Então a gente tem até um tratamento diferente quando chega um prévio. Perfeito. Que é o previdenciário, o Sim, INSS. Aí esse cliente simplesmente chegou lá. Aí a gente conseguiu contornar a situação, ele se acalmou. Aí ele trouxe um monte de carnê. José, era um monte de carnê laranja. Quem é antigo e paga o INSS vai saber o que eu tô falando. Ele chegou com um monte de pasta. Quando eu abro o carnê, ele fez assim: olha, doutora, a senhora vai me aposentar hoje. Eu já tenho 65 anos de idade e tenho 35 anos pago do INSS. Sim. Aí eu, 35 anos pago do INSS? Veja, a gente já vem de uma história que quando o cliente ele vem com muita certeza, Sim. a gente já se prepara para uma caixinha de surpresa. A gente sabe que alguma coisa vai dar errado. Sim. Então, quando ele disse assim, 35 anos, a gente... Tem certeza? Vamos ver isso aqui, né? Aí ele, eu trabalhei em vários lugares, no mesmo horário. Por exemplo, assim, num dia só ele trabalhava de manhã num lugar, de tarde em outro, de noite em outro, com carteira assinada, e ainda pagava carnê por fora. Sim. Pasmem, todos os carnês pagam em atraso. Todos. Sem exceção. Todo. Eu acho que era desde... Sei lá, eu acho que era muito antes de eu nascer, inclusive. Ele pagava já aqueles carnês. Tanto que o papel era bem velho, bem velho. Os carimbos, que é realmente o que vale para o INSS, então é uma outra dica importante. Tem esses carnês e tá pagando, tira foto, escaneia, que agora a gente tá mais tecnológico, porque isso vai servir para comprovar lá na frente. É de muita utilidade pública. Isso, realmente. porque às vezes, quando a gente abre lá o CNIS, que é um documento que vem todas as contribuições pagas no mês, o carnê não tá. Normalmente não tá. Normalmente. Aí você só comprova se você tiver esse comprovante de pagamento com o carimbo. Sim. Aí o carimbo dele já estava apagado, mas dava para ver as datas. Todas as datas. Todas as datas pagam em atraso. Os 30 anos que ele disse foi pago em atraso. Tem E- algum motivo pelo qual ele atrasava constantemente? Porque ele disse que não sabia, que não podia pagar em atraso. Disse, às vezes faltava dinheiro, pagava 2 no mês para frente. E não Entendi. pode, isso não pode. Aí, simplesmente, ele disse, olha, eu trabalhei em 3 lugares diferentes, viu? Tem um período de 10 anos em 3 lugares, então vou ter 30 anos já. E também tenho meus outros de carnê. Sim. Olha, no máximo, aí acho que dá mais de 35 anos. Sim. Aí eu... Veja, primeiro, o tempo só conta uma vez. Sim. Você pode trabalhar 3 vezes no mesmo lugar, em um lugar diferente, mas só conta uma vez. E ele saiu. Aí, quando eu disse, ele falou nessa situação, que eu olhei os carnês, eu fiz, olha, o senhor pagou todos os carnês em atraso. E, de fato, o seu tempo no INSS é apenas 10 anos. 10 anos. Ele precisava trabalhar mais 10, pagar mais 10 para poder se aposentar. Sim. No cálculo que a gente tinha feito. Sim. Eu fiz, gente, só tá dando 10 anos. Ele saiu contrariado. Ele fez, é o quê? Se levantou da mesa. É o quê, doutora? A senhora tá mentindo para mim. Eu paguei isso tudo em vão. Eu fiz, pagou em vão. Pagou em E vão. esse dinheiro vai pra onde? Pro INSS. Pro Meu Deus. sistema. Pro sistema, né? Sistema, né? Pro E sistema. é óbvio que todos os pagamentos, eles são somados para fazer a média daquele segurado, a Isso. média da sua aposentadoria. Os salários, Os salários. Né? O tempo é um Mas só. o tempo você só conta É, um. Não tem como é um você só. duplicar o tempo. Você Entendi. trabalhou nos 2 lugares ao mesmo tempo, que bom para você, mas o tempo vai contar uma única vez só. Sabe? E ele ficou muito contrariado, rapaz. Eu fiquei Caiu com pena murcho. dele, com muita pena. Mas aí, o fato... A cara dele foi tão engraçada, que juro, deu vontade Sim, de sim. rir. Mas eu fiz, eu não vou rir numa situação dessa, porque tá tão delicado. Aí eu expliquei a ele, orientei o que ele tinha pra fazer, mas ele, assim, saiu super contrariado. Aí no outro dia ele, doutora, me desculpe, viu? E chorando no telefone, doutora, me desculpe, viu? Mas é porque eu tava muito nervoso e tal, que não sei o quê. Mas eu vou pagar direitinho agora, viu? Vou pagar direitinho e vou repassar as informações pro povo. Eu repasse, porque o INSS não vai te dizer. É verdade. Não vai te dizer. Teve uma situação que a gente foi para uma audiência e aí um cliente da gente foi ser testemunha, né? E assim, a gente tinha conversado antes da audiência, né? Explicado as coisas, enfim. Ele tinha reforçado, né? Tudo que ele já tinha falado. Foi falando, a gente, pronto, perfeito, tá tudo certo. Vamos para a audiência, vai dar tudo certo. Aí chegou na audiência
Aí ele tinha uma função X, só que ele exercia a função X e mais 2 funções diferentes. Sim. Então, ele tinha um acúmulo de funções, né? Aí a gente foi para audiência, ele... Certo, a gente já tinha conversado, né? Foi para audiência, o juiz perguntou, olha, você trabalhava fazendo o quê? Eu trabalhava fazendo isso. E essa função era qual? Era a função X. Certo, você não fazia mais nada? Não, era isso. Eu olhei assim pra cara dele. Só que, como ele era testemunha, ele ficava de costas pra mim. Porque se ele estivesse olhando pra mim, eu acho que ele tinha morrido. Porque eu tava fuzilando ele, assim, como se dissesse... Como assim você só faz isso? Você me disse agora ali fora que você não fazia só isso. Olha, essa questão da mentira acontece. Não, Né? E não veja, pode. e não pode. Não Aí, pode. A gente só espera. Eu me segurando para não me... Né, voar nele, mas aí eu disse, não, vou esperar essa audiência acabar, né? E ele disse, não, era só isso. Não, mas você não fazia... e a função tal e tal. O juiz ajudou, tá? Ajudou. O juiz ficava perguntando. E a função tal e tal? A função tal e tal, quem fazia era o fulano. Certo, e você fazia mais nada, só isso. Ele era só isso. E eu disse, eu vou matar ele. Aí eu disse, não, tudo bem. Terminou a audiência, aí eu saí e disse, ô fulano, tu fazia isso e aquilo? Ele, fazia, doutora. E por que você não disse na audiência? Meu Deus, é mesmo. E agora? Faz o quê? Já foi. Agora já foi. Já foi. Não tem como retroagir? Não. Meu Aí Deus. ele, meu Deus, é mesmo. O doutor tava tão nervoso com o juiz me perguntando que eu esqueci. Com o que ele me perguntava, eu só dizia que sim. É que eles E ficam muito eles ficam nervosos. muito Por mais que a nervosos, gente né? faça um preparo, de dizer, olha, é uma coisa normal. Quando começa o juramento lá, que começa a dizer pra testemunha que só tem que falar a verdade, nada além da verdade, que ele pode se ser treme preso todinho. no mesmo dia, acabou-se. Entendi. Acabou-se. Pronto, aí ele entrou em desespero. Meu Deus, eu esqueci. Agora Agora já é chorar o leite derramado Sim. e acabou. Inês já é morta. O conselho que vocês dão para as pessoas que aí vão para juízo é ficar calma. É. Tranquilidade, porque veja, o juiz... É muito Ele, tranquilo. com a parte, com o cliente, o réu, ele é uma pessoa muito tranquila. Com o advogado, não. Se o advogado for sem vergonha, ele vai pra cima mesmo, Sim. assim. É bem incisivo. Mas com a parte ali que não entende do trâmite, que não, ele Eles é são bem bem tranquilos. maleável, ele é bem tranquilo, ele pergunta, ele usa um linguajar mais fácil, ele pergunta de outra forma. Então, assim, ele é muito acessível, Certo. sabe? Então, assim, o problema todo é que, como tem uma seriedade, né? Sim. Aquela liturgia, Sim. o cliente ele já entra assim, ó, se tremendo todo. Sim. É uma coisa impressionante, assim, tá lá fora seguro, quando entra, todo se tremendo. Aí eu faço, respire, em verdade. nome de Jesus. É verdade. Se acalme. Sim. E a gente cansa de dizer, é super tranquilo, calma, não adianta. E tem juízes muito bonzinhos. É. Juízes, assim, que sabe, tenta deixar a audiência um pouco mais calma. Claro, É. tem outros que nem tanto, mas Sim. a maioria, né, que a gente já atuou, são mais calmos, mais tranquilos, mas ainda assim eles ficam nervosos. Certo. A questão da postura, né? É, a gente tem seriedade da isso, prova. A situação é a questão de ser isso. preso. Ninguém quer ser preso. Pronto, quando diz isso, eu já adianto. Quando eu vou orientar a testemunha, eu vou dizer, olha, você precisa... Porque a gente diz a roupa que precisa ir. A roupa no sentido assim, por exemplo, não pode ir de bermuda, não pode ir de chinelo. regata, não pode chinelo aberto. Não pode, porque a gente tem uma seriedade Isso é o peso também. da tradição, né? Como é que isso E deve não ser? entra, viu? Não entra. Se for de bermuda, não entra. De short, mulher também não entra. É com roupa composta, tudo muito certinho. Sim. Tá? Até porque ali é um momento de reverência, tem todo um decoro, tem Isso, toda exato. uma liturgia que deve ser seguida e que eu super apoio seguir isso. Não vai virar bagunça se você não deixar. Aí a gente orienta, diz, a roupa é essa, não vá de bermuda, X leva identidade, que sempre pede. Aí a gente pergunta, olha, você fez isso e isso? Fiz isso e isso, fez. Pronto, aí eu já informo. Olha, o juiz vai olhar pra você. Se ele for grosso ou não, ele vai olhar pra você e vai dizer essa seguinte frase: você tem que falar a verdade, nada além da verdade. Se falar mentira, vai ser preso. Sim. Aí ele, doutora, aí, né? Tal. Aí tem uns que super passam, mas tem outros que, como foi o outros. caso Não, desse esse aí, daí eu olhe. morri. Não, na audiência, eu acho que o juiz percebeu, porque ele tentou ajudar. Porque eu olhei assim... Eu não tô acreditando. Não. E esse você não pode falar, né? Assim, você não pode interromper enquanto o juiz está questionando. Mas a minha vontade era dizer assim, ô ser humano, como é que você não falou agora e ali fora que você fazia isso e aquilo? Ai, mas aí você tem que manter a calma, etc. Aí você tenta contornar. Tem vezes que dá pra contornar, mas tem vezes que não dá pra contornar, sabe? O advogado, em nenhum momento, ele pode trazer esses fatos que o cliente está omitindo, Então, né? tem uma ordem a ser seguida na audiência. Então, assim,
o juiz fala, depois a outra parte fala, depois... Então, assim, tem uma ordem. Então, se já passou minha vez, eu não pode tenho falar. como rever aquilo dali. E a gente não pode, por exemplo, na audiência de trabalho, a gente não pode interromper a testemunha. Sim. Tanto que a pergunta, isso é um fato muito curioso, que eu só aprendi quando eu fiz a minha primeira audiência. Quando a gente está advogando e tem a ouvida de testemunha, a gente não se reporta à pergunta que o advogado vai fazer diretamente à testemunha. A gente se reporta ao juiz e o juiz decide se vai fazer a pergunta ou não. Exatamente. E ele só pode responder quando o juiz pergunta a ele. Então, às vezes acontece de eu falar e o juiz repetir a mesma coisa. Mas tem que seguir essa liturgia, não pode ser diferente. Exato. Entendi. Eu acho muito interessante essa questão de todo um ritual, né? Porque traz um senso de organização. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado que você trouxe uma situação muito engraçada, que a pessoa que estava sendo lesada esqueceu, né? Pelo próprio nervosismo ali, porque sente que aquilo é um ambiente mais sério e tal. E aí, os nervos, né? A flor da pele. Aí é difícil. Sim, sim. Tem horas que não tem como fugir. Aí a gente pega essas situações que você diz assim... Não acredito que ele fez isso na audiência. A audiência acabou. Sim, é uma situação complicada, né? Assim, eu queria problematizar uma situação. Eu acho que todo professor gosta de problematizar. Mas, se aquela pessoa que, eventualmente... Novamente, a questão do esquecimento. Por qualquer motivo, vai com a roupa que é inadequada para o momento. Ela não vai conseguir fazer com que seu caso ande adiante? Ela não vai entrar. Ela Não vai nem entrar? Não vai entrar. Uau. Ela não entra nem no fórum. Já aconteceu numa Foi cidade que a gente foi. Em Carpina. Né? Carpina. E aí o Recentemente, rapaz inclusive. esqueceu. A roupa foi de short, Sim, não sei o quê. é comum, a sorte, né? Porque Carpina é esperta. Carpina é esperta. Do lado do Fórum Trabalhista tinha uma loja de aluguel de roupa. Sim. E de roupa comum, assim. Aí ele foi lá, alugou uma calça. Foi. Alugou uma calça. Alugou a calça. Foi. senão não Alugou entrava. uma calça, senão não entrava. Senão não entrava. Ele Não nem entra passou mesmo. da porta. Na hora o segurança disse, pode voltar. Vai trocar de roupa. Olha aí, então, o pessoal que está em casa, que for fazer aí algum tipo de... for estar presente na corte, use a roupa adequada, tá certo? Não esqueça. É E aí verdade. pode ser que em algum momento gere um prejuízo. Pode ser Sim. que a pessoa perdendo a audiência, ela não possa... O processo seja encerrado. Então, tem uma série de repercussões, sabe? Sim. Assim, Tem não que ter pode bastante simplesmente atenção. remarcar, tem que ter muito cuidado mesmo. Perfeito. E o papel do advogado, lógico, é orientar, né? Porque a Exato. gente faz essa orientação, né? Perfeito. Voltando ao ponto que você estava falando sobre o cliente que chegou questionando. É muito comum ter cliente que que acha que sabe mais que o advogado. Com certeza. Com certeza. E como é que vocês lidam com isso? Assim, a gente contorna a situação, né? A gente explica na versão experiente da coisa e da especialidade da coisa falando. E tenta contornar a situação de uma forma que ele consiga compreender. Sim. Porque às vezes a gente fala muitos termos técnicos e eles não conseguem compreender. Então a gente vai trazendo mais para a realidade dele, para ele poder entender. Desmistificando aquilo, sabe? Porque Sim. muitos chegam com vários mitos lá. Sim. Por exemplo, esse mesmo que pagou o INSS em atraso, na cabeça dele, ele iria se aposentar no dia que ele foi no escritório. Sim. E ele Até percebeu porque- que não. Até porque a lei, ela mudou muito de acordo com o tempo. Teve um momento da vida em que foi possível fazer pagamentos em atraso. Uhum. E aí, depois a lei mudou, e aí não era mais possível, depois passou a ser possível de novo. Então, assim, com a mudança da lei, as pessoas, elas não acompanham, porque é uma coisa tão técnica, sabe? Sim. Sim. E aí ficou por isso mesmo, mas aí foi uma infeliz surpresa pra ele, né? Porque ele estava infelizmente. certíssimo de que ele iria se Sim. aposentar naquele dia, sabe? Rapaz, que situação. Infelizmente. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas me fez lembrar um caso curioso que aconteceu no interior do Brasil, em que tem a ver com a questão da mudança de cédula, né? Eu acho que o pessoal em casa deve lembrar desse caso em que o rapaz guardava todo o dinheiro dele no colchão. Eita. Né? Aí passou cerca de 20 anos ele guardando, ele não tem acesso aos meios de comunicação que a gente tem, televisão e Sim, tudo mais, sim. e acabou passando para ele que o dinheiro ainda estava valendo. E passou, assim, 20 anos e ele guardou o dinheiro. Quando chegou no banco, já tinha vencido o sim. dinheiro. Então é o mesmo tipo de situação desse Sim, pessoal do INSS, né? exato. Sim, sim. É uma situação triste, né? A gente sempre... informação é muito importante. Exatamente. Demais. A gente sempre aconselha a procurar um especialista na área envolvendo o INSS, porque o INSS é uma caixinha de surpresa. Isso. Por exemplo, no sistema do INSS, a gente tem uma fórmula lá que a gente faz, tipo, simular a aposentadoria. Aquilo nunca tá certo. Sim. É muito raro tá certo. Até porque a base de dados muitas vezes está incompleta. Então, ele vai fazer uma simulação errada. Sim. Porque a base de cálculo tá errada. Então, assim, Entendi. é toda uma técnica. Sim. É toda uma técnica. É E muito até, delicado. até o fato do cliente ele se manter ali atualizado com as informações, às vezes, por essa quantidade de informações que aparece, é que aparece aquele cliente sabichão. É. Sabe? E aí é nesses que a gente tem que explicar. Veja,
Você viu isso na TV, mas cada caso é um caso. A TV atrapalha tanto. Era isso que eu perguntei. A internet hoje em dia, hein? Atrapalha. Demais, redes sociais, cada tipo de rede social que o pessoal acompanha. Aí vê aquela informação, acha que é verídica, e aí toma pra si, não é isso. E aí passa a informação para os outros, pros vizinhos. Os vizinhos começam a achar que é aquilo. Sim. Já aconteceu, já chegou gente no escritório pra dizer assim, não, porque meu vizinho viu lá na rede social tal, e que era assim, aí eu vim aqui. Não é assim, Sim, sabe? sim. Não é dessa forma. Então, a gente lida muito assim. Tem o lado positivo de que a pessoa, ela tem ali uma informação e ela vai atrás, mas, por outro lado, acaba que muita tem fake news. muita informação errada aqui. Entendo. Entendeu? Desinformação hoje... Exatamente. Que atrapalha muito a própria vida da pessoa. Sim, É. sim. Porque ela vai tomando ali aquela decisão, vai tomando a decisão, e aí, no momento que ela decide procurar aquilo dali para resolver, como o caso da aposentadoria, aí a gente vê o histórico e diz, isso aqui Não vai ser possível. não vai ser possível. Aí a pessoa, ela cai por terra, ela fica arrasada. Foi, ele né? ficou arrasado, arrasado. Como ficou a emoção de vocês nessa situação? Vocês pensam assim, meu Deus, e agora? Você se compromete... É que nem um médico que, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia, aí ele vai ter que informar a família que aquele paciente morreu. É a mesma coisa para vocês? Como é que funciona? Com o previdenciário, a gente lida mais com isso. O direito da saúde, a gente também lida muito com isso. Porque a gente tenta achar uma saída, querendo ou não. A gente sabe que não tem o que fazer ali, mas a gente tenta de todas as formas buscar uma saída. Porque eu acho que é um sentimento, assim, arrasador. Sim. Sabe, assim, você chegar ali com uma esperança, depositar ali e é o profissional dizer pra você, Não é possível. não vai ser possível. Terrível. Sabe? Não vai ser possível agora, não vai ser possível daqui a um mês, vai ser possível daqui a sei quantos anos. Imagina o baque, a pessoa que já viveu uma vida inteira ainda tem que esperar mais não sei quantos anos. Sim. Sabe? Então, por isso que no escritório a gente trabalha muito com a questão do planejamento. Sim, sim. E justamente para isso, para precaver a pessoa, no momento que ela for se aposentar, ela não ter essa preocupação Sim. de vai dar errado, não vai dar errado. Porque chega muita gente dizendo assim, poxa, mas eu queria tal coisa. Eu sei que você queria. A gente queria também fazer isso por você, Sim. mas não tem como. E tem momentos assim que, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Para as notícias boas quanto para as notícias ruins, que a gente fica arrasado, né? De pensar assim, meu Deus, eu não tenho o que fazer, sabe? Eu não tenho outro caminho a fazer. Situações em que o cliente está muito doente e aí vem uma decisão, às vezes, absurda e que a gente não tem mais como rever aquilo dali. Sim. E aí é angustiante, porque você faz, meu Deus, mas vocês não estão vendo, sabe? É como Sim. se você... Dá vontade de pegar o cliente pelo braço e levar na porta, assim, sim. verdade. da vara e dizer assim, gente, é essa a situação. Sim. Como é que Mas você... existe um limite que não permite que vocês façam que isso. não permite. E até porque não vai adiantar, Isso. sabe? Não vai adiantar porque é uma coisa muito processual, Sim. sabe? Juiz normalmente é muito letra de lei Uhum. e muito letra do laudo. Entendo. Então, se o laudo for bom, a sentença possivelmente será boa. Se o laudo da perícia judicial foi ruim, com certeza vai vir um indeferimento. Então, assim, muito a gente complicado. sabe que o cliente está doente, a gente tem conhecimento disso, ele realmente está doente, mas veja, o perito do justiça disse que não. Sim. Eu vou fazer o quê? O que a gente pode fazer é recorrer, mas chega um limite que a gente não consegue mais recorrer. E Existe um fica por limite isso de mesmo. recorrências que a gente Existe. tem limite, né? Depende muito de cada caso, né? Tem Sim. casos que permitem recorrer até não sei quantos, tem casos que não permitem, então é mais a gente pode delicado. ir Para STF, Sim. para Exato. STJ, dependendo de qual justiça você está. Assim também como tem um lado positivo, né? Quando a gente tem notícias boas, o cliente se emociona, Sim. chora, aí a gente se emociona junto. Sim. Então tem tanto também. Sim. A gente acaba levando, a gente brincou, né? Que a gente dá muito de psicólogo, Sim, porque é. é muito verdade. Porque a pessoa, principalmente direito do trabalho, direito previdenciário, ele lida muito com a vida laboral da pessoa. Sim. Ela viveu para aquilo, Sim. sabe? Como é hoje em dia, né? A gente praticamente passa pouquíssimos momentos em casa e a maior Mais parte na rua. do trabalho é na rua, É verdade. trabalhando. Sim, trabalhando. Trabalhando. Então, Trabalhando. você depositar a sua vida naquilo dali, depois você ter um baque, é desestabilizador. Sim, é verdade. Sabe? Então, assim, a gente recebe muito essa carga durante os atendimentos. Então, tem dias que a gente atende que a gente para assim e fica exausto, Sim. porque você recebe É um trabalho muito. até de certo modo psicológico. Psicológico. Pra vocês, de vocês acompanhar sim. com as pessoas. Muitas vezes né? tem gente que chega completamente assim,
transtornado ou muito triste, e aí desabafa e chora, ou então se exalta. E a gente tem que acalmar os ânimos. Essa é a parte mais difícil? É a parte mais difícil. É isso que eu ia perguntar, né? Dependendo da Tudo vai se pessoa. caminhando pra isso. Eu acho Porque que... o técnico, a gente faz Sim. por trás das câmeras, a gente faz o técnico. O cliente, ele não precisa saber o técnico, não interessa a ele. Ele quer o a que pessoa, interessa né? a Ele ele quer é o a humano. pessoa, ele quer aquilo dali. Então, a gente demora muito mais para conseguir equilibrar as emoções Sim. e mostrar para ele, ó, tem esses caminhos. Sim. Vamos tentar esses caminhos? E aí é quando a pessoa lá, não, tudo bem, calma, tem uma saída. Sim. Mas até a gente chegar nisso, a gente toma muito tempo, sabe? Porque realmente a pessoa, ela chega ali estufada daquelas situações, sabe? Sim. Então, isso demanda a maior parte do nosso tempo, né? Não é o técnico, é essa parte. Vocês já pensaram em desistir por conta dessa pressão que eu imagino que deve haver? Rapaz... Só pensar, não dizer assim, agora eu vou parar. Não, Veja... assim, Não por isso. Sim. Desistir não por isso. Por outros motivos, né? Sim. Porque no começo, como é o tema daqui, né? A jovem advocacia. No começo, quando a gente começa, assim, que a gente tira o AB, é um mundo muito novo. Então, a gente não mais ou menos assim, não sabe por o caminho que vai. A gente não pode também ficar de forma geral, fazer tudo que dá na cabeça. Porque, assim, se você faz algo geral, você não é especialista em nada. E você precisa necessariamente especializar em alguma coisa. Para você ser bom naquilo, sabe? Então, por exemplo, aí você fica na angústia. O que eu faço? Eu faço prévio, eu faço trabalhista, eu faço civil, eu faço família. Então, isso gera uma angústia muito grande. E o mercado hoje, infelizmente, ele está muito sobrecarregado, com muitos advogados e poucas vagas. Infelizmente. Então, por isso que muitos tenham tomado outros caminhos em outros ramos, sem ser o direito, sem ser a advocacia especificamente. Sendo um concurso ou sendo outra profissão no meio do caminho. Então, assim, a jovem advocacia, ela tem esse drama. A gente pode dizer que é um drama. Porque é uma pressão absurda, que você acabou de sair da faculdade, você não pode ficar no estágio, porque você não é mais bacharel, não é mais estudante. Sim. Você já tem a OAB, e você fica assim, e agora, o que eu faço? Aí chega, os salários não são tão bons, você não consegue se manter. Aí, o que consegue melhor financeiramente falando, as condições são muito precárias, você sai tarde, não tem uma vida fora do trabalho, você vive para o trabalho. Então, assim... É muito difícil. Então, no começo, eu particularmente pensei em desistir por isso. Mas aí eu fui adquirindo mais experiência, me especializando, me encantei pelo previdenciário, pelo INSS, me encantei pelo trabalhista, sou suspeita de falar dessa área, mas me encontrei, eu digo que eu me encontrei. E hoje eu sou feliz no que eu faço. Perfeito. Mas aí a gente deu a cara a tapa e abriu o escritório, né? Sim. Exato. Diferente de Thaís, eu nunca quis desistir. Mesmo tendo os desafios, eu já tinha esse sentimento de que eu não faria outra coisa que não aquilo. Entendi. Era a vocação e... Era a vocação e pronto, sabe? Sim. Então, assim, na minha cabeça, eu nunca cogitei, nunca botei como uma possibilidade de desistir. Veja... Eu tenho vários caminhos dentro da advocacia. Alguma delas vai dar certo. Porque se eu sinto... Verdade, são várias. Não, porque se eu sinto que aquilo dali é meu caminho, sabe? Eu me identifico com aquilo. Sim. Então, não importa qual vai ser o caminho que eu vou pegar. Mas um deles vai ser o caminho certo. Perfeito. Entendeu? Então, assim... Tem muitas frustrações, tem muitas coisas difíceis. Tem, claro que tem. E são coisas assim... mirabolantes que acontecem no início. Porque justamente o quê? Você é considerado uma pessoa muito verdinha. E aí, por ser considerado uma pessoa verdinha, vem as pessoas que acham que podem se aproveitar disso. Que você não merece o correspondente àquilo que você tem que precificar. Exato, tem exatamente. gente que quer precificar. Você. Nossa, isso é tão ruim. Precificar seu trabalho. Então, assim... No início é difícil, e foi muito difícil no início. Não vou mentir, não. Veja, não são flores. Todo mundo vê o advogado ali bem pomposozinho, esperando a sua audiência, etc. Não é. Não é pomposo. O por trás das câmeras, ele é muito suado. Sim. Muito suado. Até porque a gente passou na OAB. Mas a gente não para de estudar. É 24 horas estudando, se atualizando. Exatamente. E muda muito rápido. Muda muito. Muito rápido. A gente começou com a CLT. Eu lembro nitidamente que eu já amava o direito de trabalho assim que entrei na faculdade. A gente começou com uma lei,
numa CLT. E no meio do caminho que a gente já tinha aprendido, mudou tudo. E Eu aí? tive que reaprender. A gente ia nos reaprender. sábados para a faculdade para esquecer o que tinha aprendido e aprender tudo de novo, porque mudou muita coisa. Rapaz. Então, assim, muda o tempo todo. A gente precisa estar realmente sempre Se atualizado. atualizando. Sempre. Então, é uma profissão que você nunca vai deixar de estudar. Perfeito. Nunca. Exato. Quanto à questão, assim, eu acho que isso é uma questão até do pessoal de casa, né? Eventualmente, tem muitos jovens que estão querendo aí se interessar pela área de direito, né? Seguir carreira. Podem pensar na questão financeira, né? Qual é a área que é mais bem remunerada no direito? Veja, Pergunta polêmica, né? É bem polêmica. eu posso ser considerada uma pessoa otimista, Sim. mas eu vou ser muito sincera. Sim. Toda a área do direito, ela é rentável. Uhum. Toda a área. Toda a área. Sim. Por quê? Porque você precisa de 3 coisas fundamentais. Primeiro, você precisa ser bom naquilo que você faz. Sim. Então, se especializar é uma coisa que a gente Sim. preza no nosso escritório. A gente ser especialista naquilo. Uhum. Então, se você ser bom no que você faz, não abre espaço para concorrência. Você pode ter colegas que fazem a mesma coisa, mas eles não vão ser jamais seus concorrentes se você for bom no que você faz. Perfeito. Ser bom independentemente de qualquer área. Independentemente de qualquer área. Segundo, é você saber onde você está procurando as coisas. Uhum. Porque não adianta você procurar por galinha no estábulo. Verdade. Não É adianta, verdade. porque você não vai Verdade. encontrar. Sim. Então, você saber onde você está procurando. Você quer aquilo dali, aquela área, pronto. Então, eu tenho que saber onde é que eu vou procurar. Porque tem local, né? Por exemplo, Recife, ele tá saturado de gente, Recife, Pernambuco, né? Que isso vai sim. alcançar É, muita gente. muita gente, Recife, é verdade, Pernambuco, é verdade. Isso é Nordeste. realidade, né? É. Então, assim, Recife, capital, a né? capital, ela é muito saturada de muito advogado, mas assim, muito mesmo. Se a gente passa aqui na rua, mesmo na rua que a gente tá aqui, tem advogado em cada esquina, tem 3 logo aqui de frente. Sim, sim. Então, assim, é você saber procurar. Ah, eu vou me deslocar para uma cidade mais do interior, vá. Se é um apoio que você quer, um bairro, Sim. bairro Isso. diferente do usual. Certo. Então, assim, às vezes não é o bairro, às vezes, que aí é o terceiro ponto que eu acho, é você ter um bom network, assim, você ter um bom grupo de apoio, sabe? Sim. Bons parceiros, bons colaboradores. Então, se você tem isso... Veja, eu não vejo como você não vai rentabilizar o seu trabalho. Sim. E dar cara a tapa, viu? Exato. Porque Sim. tem gente que tem vergonha de... Ai, não vou falar com fulano para fazer uma parceria, para me indicar para alguém. Não, dê a cara a tapa. Isso. Olha, eu costumo dizer, a advocacia não é para amadores. Verdade. É uma profissão que você precisa realmente ter muita coragem, Sim. muita disciplina e muita vontade de fazer aquilo que você escolheu para sua vida. Sim. Se você tem medo, não escolha a advocacia. Isso. Porque o que mais você vai precisar é de coragem. Coragem. Perfeito. É de realmente dar a tapa, cara. Você tem que saber. E fora as estratégias que lançar, né? Por exemplo, que nem a Tereza disse, é escolher o nicho, é escolher a localidade, Sim. é escolher estrategicamente o ponto que você vai captar os clientes no sentido de abrir um escritório, por exemplo, ou de Ou até onde você procurar vai onde você alugar. quer trabalhar. Enfim, tudo isso é uma estratégia que você tem que ir alcançando e que não é do dia para noite, Não é. infelizmente. Não é. Queria piscar o olho e já tá rica, milionária Perfeito. com advocacia. Não vai estar. Existe É gradativo. um piso da advocacia, por exemplo? Porque eu sei que tem tantas áreas que Existe. tem piso. Qual o mínimo Veja, e o máximo? Tem piso, mas não é seguido. Não Já é, lhe adianto. não é seguido. Não é. Sou prova viva disso. Veja, eu não vou saber o número exato, mas a última... Quando eu trabalhei de CLT, era 2.500 o piso. 2.500. Não, Faz então, um tempinho. o piso real da advocacia é 4 mil. Piso real. É verdade. Real. Aqui na capital, Sim. um jovem advogado, um advogado júnior, Sim. ele recebe uma média de 2 a 2.500. E eles acham que estão pagando muito, Estão tá? pagando muito, é verdade. Já formado. Já formado, já com um nível especialidade. de experiência, alguma especialidade. É pago no máximo 2.500. Quando você tem uma coisinha ou outra, e às vezes só para 3, É. mas assim... Não é passa algo- disso. Não passa. E não chega a 4. Entendi. Não Assim, chega. pode até chegar quando o escritório é muito grande, né? Você tá num Você cargo tá há muito tempo, de tá num supervisor, cargo de muito coordenação. alto. Aí ele pode Isso. passar 5, 6, 7, 8 É. mais. Mas daqui que também. você chegue, é um chãozinho. É um chão. É um chãozinho. Exatamente. Então, infelizmente, não tá pagando bem. Entendi. Não em Recife, Não, né? CLT, esqueça, não paga bem. Entendi. Até você pensa pela própria localidade. A capital a capital da gente é uma capital que o custo é extremamente alto. Sim, é de verdade. moradia, de alimentação, Sim. de transporte. Tudo está sendo extremamente elevado. Sim.
Então, você viver hoje com 2.500 para uma pessoa que tem graduação, pós-graduação, Sim. às vezes um mestrado, né? Dedicou frustrante. anos da sua vida, né? Dedicou muito frustrante. tempo. Você é frustrante demais. Sim, sim. Entendeu? Entendo. Bom, então não tem máximo, né? Pode ganhar. Não, pode Não, ganhar até Assim, céu é o limite. céu é o limite, né? Sim. Quanto à questão aí do pessoal que gosta de fazer concurso, existe uma certa percepção de que os concursos públicos, né, da área do direito são muito rentáveis, né? Principalmente do judiciário, né? Então, vocês acham que tem algumas áreas que remuneram mais? Porque eu acho que essa é uma pergunta recorrente de muitas pessoas, né? Como é que vocês veem isso? A nível de concurso público, normalmente você vai seguindo uma grade de hierarquia, né? Uhum. Quanto mais alto na hierarquia, melhor você vai ser remunerado. Então, no Certo. caso, o juiz... O juiz é o parâmetro mais... Ganha bem. Não, nem é. O Não? juiz ali é o primeiro passo ali. O juiz, Sim. ele recebe muito bem. Certo. Mas aí, depois de um tempo, ele evolui, vai para desembargador, recebe muito mais. certo. O desembargador sim. está acima do juiz. Está. Depois ele vai ali para continua desembargador, mas vai para um outro órgão com uma soberania maior, ele já recebe muito mais. Então, assim, vai mais pela hierarquia mesmo, sabe? Sim. Então, aí tem os promotores, advogados da União. Que ganham nananã, bem também. Que também Certo. ganham muito bem. Não vou Sim. dizer que não Ganham ganham, bem. mas se você for pensar a nível de quem ganha melhor, Sim. são os juízes a nível geral, seja ele desembargador, ministro. E aí tem um juízes. detalhe, né? E aí tem um detalhe, que eles ganham bem, mas eles são limitados. Em que sentido Por eles exemplo, são o limitados? céu não é o limite para eles. Eles têm um teto, que eles se Teto, baseiam no sim. teto do ministro. Que eu Exatamente. não lembro exatamente quanto está o hoje. Acho que valor é exato. 33 mil, alguma Não me coisa lembro. assim. Acho que uns 40, não? Deve ser. Deve ter mais. pelo deve que ter eu mais. escuto, assim, Porque, veja, algo a gente tem que pensar que a gente está falando num salário base, né? A gente tem aí bolsa não sei o quê, tem os auxílio não sei o quê lá, adicionais. que aí não entra na remuneração base, adicionais. né? Sim. Mas tem isso. Tem até auxílio moradia, auxílio carro, auxílio gravata, telefone. que nem tem os do Senado, né? Auxílio gravata, auxílio sapato, auxílio... Sim, sim. Ou seja, mas é uma área legal também, se o pessoal se identificar e for. Exato. É super legal e rentável também. Rentável, E rentável, exatamente. e rentável. Perfeito. Muito bem, então a gente vai mudar um pouquinho a roda aqui do centro da conversa, porque eu tenho uma pergunta concernente a como é equilibrar a vida pessoal de vocês, né? Com as audiências, os estudos constantes. É difícil, viu? Complicado. É difícil. Então, normalmente no escritório, as meninas costumam dizer que eu sou viciada em trabalho. Sim, workaholic. Exatamente. Tenho tratado na terapia e tem dado certo. Tenho Sim. diminuído, tá? Com essa questão do vício. Porque é muito difícil. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você vai-se embora. Você vai-se embora. Então, você não tem um filtro do que, ai, meu Deus, o que eu posso fazer? Até aqui tá bom, eu posso continuar mais um pouquinho mais tarde. Então, assim, você acaba viciando naquilo que realmente você gosta. Então, assim, é muito difícil, porque a gente sempre está em constante aprendizado, sempre mudança. Aí tem a questão das audiências. A gente sai muito para outros interiores, para Isso. captar os clientes, para fazer atendimento. Então, isso tudo requer muito tempo. E precisa necessariamente conciliar com família. Porque, né, enfim... O seu próprio lazer também, que é Isso. necessário para equilibrar você de todas as formas, né? Assim, então, acaba sendo difícil. E pra gente, eu acho que é ainda um pouco mais difícil pelo fato de que, além de advogadas, empresárias, porque Sim. temos o próprio escritório. Então, a gente tem Que que legal. gerir... Então, a gente tem que gerir o próprio escritório. Então, a gente tem que ter uma visão mais de empresário mesmo. Sim. Para gerir aquele negócio, porque se torna um negócio, para Sim. expandir o negócio, então por isso que a gente viaja bastante. Sim. A gente tem funcionário, então a gente tem uma preocupação em Com pagar o bem-estar, salário pagar certo, o salário tudo certinho. certo, etc. Enfim, com a questão da acomodação. Então, a Sim. gente tem um trabalho a mais. Além da advocacia, Sim. ainda tem a questão empresária, aí tem os estudos, tem a questão da vida pessoal, enfim. Sim. Aí acaba sendo... Tem momentos que a gente não consegue equilibrar, que é normal, porque Sim. a gente não consegue estar todo o tempo em equilíbrio. Isso. É É um ser impossível. humano integral, né? Exatamente, Dividir, exatamente. né? Mas é assim, a gente tem que estar muito atenta. Acho Sim. que a palavra é essa. A gente tenta ficar um pouco atento quando a gente está extrapolando em alguma coisa. Não só necessariamente trabalho. Às vezes a gente está extrapolando demais no nosso lazer e está esquecendo um pouco do trabalho. Sim. Então, a gente tenta prestar muita atenção de como é que está a nossa qualidade de vida em geral. Sim. Para tentar equilibrar aquilo. Nem Isso. sempre a gente vai conseguir, obviamente. Mas é Mas é sempre tentando uma que a gente busca. consegue. Perfeito. Né? Tentando que a gente vai chegar lá. exatamente. Vocês falaram lá no início sobre faculdade, né? Mas e aí, o que é que vocês gostariam que vocês tivessem aprendido ou alguém ensinasse a vocês na faculdade para hoje?
Eu queria que alguém tivesse me ensinado a fazer uma audiência trabalhista. Audiência, né? Porque eu aprendi na marra. Porque até lugar Curso de para você oratória, alguma sentar coisa assim que você- seria uma boa também. Na faculdade que a gente fez, tinha. Mas, assim, era uma adesão muito baixa, porque a gente não teve tanta divulgação no momento, eu lembro. Mas, assim, é muito importante a faculdade, além dela dar o conhecimento teórico da coisa, de ela proporcionar, seja mesmo por atividades complementares, essas coisas, assim, mais práticas. Práticas, né? De Hoje, tipo... na verdade, desculpa. Não, Na tudo bem. verdade, hoje, quem tem feito esse papel não é nem a faculdade, é a própria ordem de advogados. Sim. Daqui, pelo menos de Pernambuco, é a própria ordem que tem feito esse trabalho para os jovens advogados. Uma iniciativa, né? Sim. Isso é Ah, recente. entendi. Isso é de, bom, de muito fazer bom. prática de audiências, prática de Curso de oratória. Então, quem está fazendo isso nem é a faculdade. Hoje É a em dia, quem está OAB. fazendo é a própria O OAB. pessoal se inscreve por onde? É só entrar Tem um no próprio site. site da OAB. Pronto, então o pessoal aí que eventualmente está fazendo curso de direito já pode pesquisar aí no site da OAB, Isso. né? E a gente super aconselha, gente, porque quando você for se deparar com a realidade... É completamente diferente. Então, assim, quanto mais você puder se preparar de verdade, melhor para você. Perfeito. Bom, agora focando aqui um pouco mais na ficção, né? Vocês assistem série de advogados ou é uma sobrecarga? Não, eu não vou assistir nada que tenha a ver com o meu trabalho. Assistimos. com E tem uma certeza. específica, como é, Teresa? Suits. A Suits, né? Muito boa. Tem muita coisa ali que é verdade ou é ficção? Veja... Se bem que é tem direito americano, imagina. É direito diferente, americano é bem diferente. Mas, por exemplo, Suits especificamente, ele trata muito de um advogado que ele resolve questões fora do tribunal. Raras vezes ele vai para o tribunal. Esse tipo de advocacia é muito comum lá nos Estados Unidos. Sim. Então, essa advocacia de mediação, de acordos extrajudiciais é super comum. Sim. Então, essa parte dessa série especificamente é super verdade. E você vai ver muito isso em muitas séries americanas que falam sobre direito. Você vai ver muito isso. Vai ver muito essa conversa anterior para chegar num acordo. Eles demoram muito a chegar num litígio, normalmente. O que Aqui é um no Brasil é diferente. Desculpa. Só para simplificar um pouco a o linguagem. litígio processo. o processo judicial, a briga judicial. Sim. Então, eles fazem muito esse jogo anterior. Então, tem muito disso, essa malícia, essa esperteza que esse rapaz tem na série de buscar outros meios Entendi. para que o acordo aconteça é muito real. É Isso muito acontece lá, aqui não. Aqui é litígio puro. Aqui o Brasil ele tem uma cultura de litígio. Entendi. Tem uma Olha aí, cultura então, muito grande. Tem diferenças de lugar para lugar, né? Tem. Direito não é, digamos, universalizado nesse sentido de que Não. todo lugar vai se aplicar a mesma lei, né? Não. Eu me considero leigo em direito, mas eu sei que existe a lei do talião, né? Que é aquela que é olho por olho, Dente por dente. que não se aplica em todo lugar. Não. Aqui não se aplica. Aqui não se aplica. Aqui não se aplica. Então, assim, tem muito dessa diferença que pra gente também é muito legal de ver. Assim, a série em si tem as suas muito legal. historinhas Sim. e tal, mas essas tipos de ficção, como eles trazem muita coisa que é verdade, também pra gente abre uma postura diferente, Perfeito. um olhar diferente para certas coisas. Por mais que sejam detalhes, faz toda a diferença. Foi nos detalhes que a gente ganha o processo, É né? A gente verdade, diz. é verdade. Então, a gente adora assistir porque a gente gosta muito de séries, mas também, como a gente gosta muito do direito, aquilo dali se torna algo fascinante Então a situação também. de reviravolta também acontece aqui no Brasil. Com certeza. É um verdadeiro jogo de xadrez, né? É verdade. Muito. A gente tem, ainda que a gente não tenha essa conversa antes de chegar no tribunal, a gente tem a conversa antes das audiências. Sim. Então, a gente tenta chegar nos acordos antes da audiência acontecer. Sim. E normalmente é assim que acontece no trabalhista. Entendi. Os advogados vêm nos procurar, normalmente a gente está pelo reclamante, né? A gente defende algumas reclamadas, que é a empresa, Sim. mas normalmente a gente está pelo funcionário. Aí já vem procurar e conversa, e a gente lá mesmo discute. Vamos ver se aqui esse valor, coloca na CTPS. Às vezes entra no processo, o processo Isso. começou, aí já liga, vamos ver isso aqui e tal. É. Então, ainda acontece, mesmo que seja depois que o processo começou, ainda acontece. E ter esse jogo de cintura é muito importante. Mas porque esse nesses acordos que a gente ganha um bom processo, assim, E rápido. vantajoso para o cliente, sabe? Perfeito. E mais rápido, Essa né? questão do processo, dos ganhos e tudo mais é muito interessante, porque, assim, isso é uma coisa que eu vejo não comumente, mas acontece de vez em quando, de se saber que, como vocês falaram anteriormente, tem clientes que mentem.
Sim. Mas também existem advogados que mentem. Sim. Então, como é que acontece essa descoberta? Digamos, o processo ele é melhor investigado, aí Rapaz, a penalização, acontece. ele perde a OAB. Como é que funciona? Acontece, viu? Acontece. Acontece. Tem cliente, assim, me referindo aos clientes, né? Sim. Tem cliente que mente Sim, e que sai de lá preso porque tá mentindo. preso, né? Sai. Isso cai também para o advogado? Não. Não. A não ser que Isso é seja um bom ponto, hein? provado que o advogado já sabia e fez ele mentir. Perfeito. Porque tem advogado que faz assim, você vai falar assim, assim, assim. Não pode. Ele tem que falar exatamente o que aconteceu. Perfeito. Se ele largava de 10 horas, ele precisa falar que ele largava de 10 horas, não de 10 em 1. Se Certo. ele largava de 10. Mesmo que seja 1 minuto. Mas Não, tem que tem ser que a falar Tem a que ser a verdade. verdade. Perfeito. E quando é o advogado que mente e é pego, ele perde a OAB, Perde a OAB. tem a Tem suspensão, uma- tem todo um processo ético, Sim. que é sigiloso, ninguém sabe, é sigiloso. Nem a gente, advogado, consegue saber, tá? Só a parte que sabe. Então, ele tem um prazo para se manifestar, para recorrer da decisão, tem audiência também, tem todo um trâmite dentro da OAB, Perfeito. da seccional que você está na região que você está atuando. Sim. Então, assim, mas dependendo do grau da mentira, do grau da problemática que aconteceu, Tem uma repercussão acontece maior, de mais perder a grave. OAB. Entendi. Tem casos de ser de caráter Acontece. definitivo, não tem Tem, como voltar. Acontece. Entendi. E ainda tem as sanções penais. De multa, tem cíveis. multa também. Multa, e- Rola multa então também, é rola administrativo dinheiro. e pode vir a ser Sim. penal, Sim, cível, sim. é bem grave. Testemunha Perfeito. que mente é penal, é uma ação penal que vai rolar quando a testemunha mente. Então, É uma ação olha aí penal. a gravidade da mentira. Exato, a mentira tem muito perna grave. curta, hein? Exatamente, exatamente. Muito bem, a gente já está se caminhando para o final, mas eu gostaria até de manter essa conversa um pouco mais longa, mas tudo tem o seu tempo, né? Então a gente vai com a pergunta aqui que temos na pauta, que qual é a parte mais gratificante da profissão até agora? Rapaz, posso falar por mim. Sim. Eu já tenho exatamente o momento certo. É quando a gente consegue a aposentadoria do cliente. E que a gente vai Aposentadoria do cliente. comunicar. Quando a gente comunica uma vitória. Seja, não pode ser até não aposentadoria, pode ser outro processo de Sim. consumidor, trabalhista. Que a gente comunica a vitória. Olha, aquilo ali é tão gratificante. Sim. Que o cliente às vezes chora, abraça, traz presente. Olha, é algo tão fantástico. Essa é a palavra, fantástico. Que a gente fica assim, realmente, eu nasci para fazer isso, ajudar as pessoas. Porque a profissão da advocacia não é apenas ganho financeiro, resolver um problema. Sim. É você ajudar o outro, é você se colocar no lugar do outro. É muito empático. Sim. Então, a profissão é uma profissão de muitos leques e que você precisa ser humano, de fato, De fato, é. para lidar com aquela pessoa. O pessoal diz, não, só medicina que vai cuidar da saúde e que está se importando com a pessoa. Não, Sim. direito também. Você chega com um problema na nossa mesa e a gente tenta contornar a situação, a gente tenta resolver. Então, quando a gente consegue uma procedência, nossa, aquilo é fantástico. Que a gente comunica, Sim. aquilo é realmente E é até fantástico. engraçado, porque antes da gente comunicar ao cliente e a gente vê a decisão, a gente começa a comemorar entre nós ali. Exatamente. Gente, vocês não sabem, aquele processo tal deu certo. Que não... A gente já saiu para jantar, todo mundo do escritório, porque Já. foi uma enorme Teve um processo assim, que procedência. a gente tava assim, super desacreditando. Aflita. Assim, a gente tava Sim. lutando por ele, mas a gente tava pensando assim, pô, não vai sair, sabe? Isso aqui não vai concluir bem. Sim. E aí, quando saiu a decisão, eu lembro que eu falei assim, gente, vocês não sabem. Aí, o que foi? Não, o processo deu certo, não. Ó, a gente fez outra festa, que a gente saiu pra comer, pra Foi. comemorar. Olha que Foi. legal. No outro dia foi que a gente foi avisar o cliente, que a gente tava mais tranquilo. Aí a gente, tem uma notícia boa, vem aqui no escritório. E aí, a gente tenta sempre chamar o cliente pra dar a notícia pessoalmente. Sim. Sim. Porque aí é diferente, sabe? É verdade. Assim, então, Receber por telefone é uma coisa, né? Tem um E- cliente mesmo que estava esperando 2 anos a aposentadoria dele. Sim. Saiu agora, recentemente. Foi. Aquilo ali foi uma vitória tão grande, tanto pra gente quanto pro cliente, que ele estava desacreditado. Foi. Então, assim, quando ele chegou no escritório, ele já chegou chorando, já chegou abraçando. É. Porque ele descobriu sozinho no meu INSS, entrou lá e descobriu antes da gente falar. Sim. Aí, quando a gente chamou ele disse, eu já sei o que é, eu tô indo aí agora. Chegou em 10 feliz. minutos. Em Olha 10 aí. minutos ele tava. Que coisa boa, pra né? Então, é algo extraordinário. Não só ver a reação do cliente, mas a gente mesmo, quando a gente vê, a gente já... Porque vocês participaram desse processo. Isso, Exatamente. exatamente. E quando você vê que tem esse resultado positivo, nossa, é extraordinário mesmo. Isso. É impressionante. Muito bom. A gente fica, assim, pensando, né, nas pessoas que eventualmente não conseguem. É triste, mas Sim. quando aquelas que ganham, aí a alegria É. Sim, compensa, sim, não é? sim. Com certeza. Né? Muito é bem. demais. Bom, que dica, essa pergunta final, né? A gente vai já se caminhando para o final. Que dica você daria para quem está se formando agora em Direito? Rapaz, veja,
não fique além da teoria. Vá além, na verdade, né? Vá além da teoria. Não fique apenas na teoria. Porque a teoria lá fora não vai servir de muita coisa, não. Porque, principalmente, quando a gente vai fazer a prova da OAB, também é muito diferente. A prova prática, que é diferente, né? A primeira e segunda fase. A segunda fase é uma prova prática aberta, que a gente diz. E, assim, é algo diferente da faculdade também. Sim. E muito mais também diferente a prova da OAB para a realidade de fato. Então, assim, é você ir além da teoria, busque pelo menos algum trabalho voluntário, se não conseguiu nenhum estágio, alguma coisa, vá além. Não se prenda apenas às paredes da faculdade, vá muito além, porque um curso bem feito será uma OAB bem feita e um profissional muito bom. Muito bem. Exato. Acho que a palavra é essa. Eu diria que seja bom no que você faz. Sim. Busque ser o melhor no que você faz. Independente se tem outro que faz tão bem quanto, não olhe para o lado. Sim. Olhe para o seu trabalho e busque fazer o melhor no seu trabalho. Perfeito. Porque pode ter certeza que você vai ser recompensado de todas as formas com isso. Ótimo. Isso. Quanto à questão, agora eu disse que era a última pergunta, mas me veio à mente a questão assim, qual é um diferencial? Você acha que, por exemplo, um mestrado, um idioma novo, o que é que, assim, dá um plus na carreira de uma pessoa que se formou agora? Poxa, eu acho que depende muito da sua personalidade, de como Sim. você é. E do que Então, você quer, do né? que você quer, exato. Sim. Então, assim, todo conhecimento é muito bem-vindo. Sim. Todo conhecimento, seja ele especificamente do direito ou uma coisa ali mais ramificada, ela vai lhe trazer algo importante. Por exemplo, você falou aí do idioma. Dentro do direito, tem questões... Você fala mais de um idioma, não é? She speaks English. Elle parle français. Então, Não, assim, responda em inglês. Yes, we must... Ei, não, responda em Agora é o momento inglês. para vocês brilharem. Você não fala espanhol, você habla não. espanhol que eu Não, tentarei. Não. Não, mas assim, o que eu quero dizer é assim, veja, até mesmo, eu gosto de idiomas, eu tenho conhecimento de vários idiomas, até isso pode lhe ajudar numa questão de um direito internacional. Dentro do direito previdenciário tem os tratados internacionais, você consegue atender clientes brasileiros que estão lá fora, às vezes clientes estrangeiros que vieram para o Brasil. Então, todo conhecimento é muito válido. E algo que ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. Você poderia, falando de idiomas, né? A gente faz digamos, esse link, né? Por conta do nosso ofício também, sou professor de inglês, né? Então, a gente deixa aí para vocês duas trazerem, né? Você pode trazer uma frase, assim... Por favor, Maria Tereza. Desfecho em inglês, né? Ou até mesmo em uma das outras línguas que você... fala até mesmo para... Eu sei que parece um pouco de exibicionismo, né? Mas para inspirar aquelas pessoas que querem aprender um idioma, por exemplo. Porque parece... não, inglês ou francês ou espanhol ou mandarim é somente para pessoas que querem fazer relações internacionais. Mas o que você pensa sobre isso? In any language. Okay. Há pedidos, né? Recebemos esse pedido, né? Então a gente vai acatar aqui. Well, I would say to them, be yourself at first. Be confident in yourself. Try every day with everything you've got. Try to be your best version every day. I mean, it's a constant learning. So don't give up. It's not a choice. Yes, Don't give up on life, in your life, in everything you've got, your family, your job. Don't give up. Just try once more. There is a path that it will work. I know for sure. By experience, Fantastic. I know it will work. So just keep going. Fantastic. Show. Now, please translate so the audience can understand if they do not speak English. Alright. Há pedidos, tá? Me pediram, assim, nos pediram aqui, a audiência. Então a gente aí tá acatando esse pedido, né? Então, eu diria assim, realmente, seja você mesmo, confie em você, tenha essa autoconfiança de que você é capaz, de que você pode. Busque sempre se aprimorar, melhorar. Busque sempre ser a melhor versão de você em todos os aspectos da sua vida, seu trabalho, sua família, seu lazer, seus amigos. E, principalmente, não desista. Não desista da vida, não desista das coisas na sua vida. Não desista, mesmo que as coisas pareçam dar errado.
que vão dar errado e que podem sim dar errado, mas não desista. Tente mais uma vez, tente novamente, porque a vida é isso, é altos e baixos e você vai conseguir, você só precisa continuar. Perfeito. Muito bem. Claps. Perfeito. Doutoras, eu ia falar meninas, né? Falta de decoro da minha parte, né? Mas brincadeiras à parte. Qual é que a gente consegue contato com vocês? Podem dizer o contato que vocês... Eu acho que contato a gente pode fornecer o e-mail, mas aí a gente pode passar para você também. Perfeito. Mas aí o contato de e-mail da gente é o contato.magalhaesilva@hotmail.com. Perfeito. E você, Thaís? O mesmo. Que é a né? sociedade é o mesmo. Tá certo. Então, caras doutoras, foi um prazer inenarrável trazê-las aqui, né? Ter esse convite aceito para esse nosso episódio inaugural, né? Esperamos que o pessoal em casa tenha aproveitado esse conteúdo, né? Se quiserem, acharem que é pertinente, curtam, comentem, compartilhem, né? Será de grande valia, né? Seu engajamento. E nós ficamos felizes que você está aqui conosco, né? Conversando com José. Muito obrigado e que Deus abençoe.